E olha só, se você esteve aí, né, acompanhando, nem que seja um pouquinho as redes sociais pelos últimos dias, com certeza viu toda a comoção a respeito do fim do relacionamento do youtuber Whindersson Nunes, né, e da estudante Maria Lina. Eles anunciaram o término através das redes sociais. Além dos internautas que lamentaram o fim do casal, muitos também cobraram do YouTube aí a responsabilidade afetiva com a ex-amada. Mas será que eles entendem o que significa esse termo para falar sobre a responsabilidade afetiva no âmbito psicológico? A gente vai conversar com a analista comportamental e psicóloga Gardênia Yamada por videochamada. Gardênia, muito boa tarde. Obrigada por aceitar esse convite para falar com a gente. As redes sociais aí estão, né, todos polvorosos, querendo, cobrando atitude aí do Whindersson, porque eles se relacionaram, a Maria acabou, né, engravidando do Whindersson, perdeu o bebê, e aí as pessoas começaram a cobrar essa responsabilidade afetiva. Mas o que seria essa responsabilidade afetiva, hein? Boa tarde. Boa tarde, Jaqueline, é um prazer estar aqui com vocês. Então, o termo responsabilidade afetiva, né, vem sendo muito falado aí na internet nesses últimos dias. E, na verdade, a responsabilidade afetiva está muito relacionado com o respeito e a empatia ao outro. A gente escuta muito falar sobre empatia, né? Todo mundo fala aí que empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, que na verdade isso não é verdade, né? Ninguém é capaz de se colocar no lugar do outro. O que o ser humano é capaz é de se preocupar genuinamente e compreender o outro. E quando a gente fala de responsabilidade afetiva, nada mais é do que nós sermos honestos com o que nós sentimos e com o que o outro sente, né? Então, quando a gente traz essa situação, né, do Whindersson Nunes em relação à responsabilidade afetiva, as pessoas, na verdade, estão cobrando uma reciprocidade afetiva, o que é diferente de responsabilidade afetiva. A responsabilidade afetiva está ligada com a honestidade. O quão honesto a pessoa está sendo com o que ela está sentindo e com o que o outro está sentindo. Então, isso sim é que é responsabilidade afetiva, Jaqueline. Olha, e existe essa diferença, né, também entre a responsabilidade afetiva e a emocional também? Então, é uma sutil diferença. Quando a gente fala de responsabilidade emocional, a gente está falando do macro, das emoções. E quando a gente fala da responsabilidade afetiva, nós estamos falando da expressão dessa emoção. Por exemplo, eu vou pegar a emoção do amor. O amor, o Whindersson sentia o amor e a Maria Lina também. Maria Lina, né, sentia o amor. Porém, cada um, ele expressava esse amor de forma diferente, diante do contexto que cada um estava vivendo. Então, quando eu falo da responsabilidade afetiva, está muito relacionada ao momento particular que cada um está vivendo, né? Às vezes, eles passaram, na verdade, por situações muito difíceis, né? O Whindersson com um processo depressivo e os dois com um processo de luto. Então, muitas vezes, dentro desse contexto, um não está conseguindo suprir a expectativa do outro a respeito da expressão desse amor, que é a emoção, em forma de afeto. Então, essa divergência de expectativas dessa expressão do amor traz, às vezes, muita incoerência e dificuldade nesse relacionamento. Então, a responsabilidade afetiva está ligada com a expressão, né, do afeto. Sim, e isso é importante a gente falar, não é? Porque, assim, nesse caso, a gente sofreu, né? A gente acaba se envolvendo muito, né, com a história, principalmente quando é uma figura pública. E no caso do Whindersson, ele estava sofrendo por amor, né? Houve o término do relacionamento, daqui a pouco aparece a Maria, e aí todo mundo começa, né, a torcer pelo relacionamento deles. E aí, de repente, a Maria engravida, a gente acompanha toda a maternidade, eles perdem o bebê, aquele sofrimento gera toda essa comoção.
E aí, no final das contas, a gente vê que eles dois acabam se separando e a cobrança vem para cima do Whindersson de uma forma muito, né, aí contundente em relação ao término do relacionamento, porque a Maria acabou perdendo o bebê também e as pessoas achando que isso é um absurdo, né? Eles terminarem um relacionamento diante de tudo que eles viveram. Isso acontece na vida das pessoas também, no dia a dia. Muitos casais passam por isso, né? Então, no caso da responsabilidade afetiva e emocional, na prática, a gente pode dizer que houve essa falta de responsabilidade afetiva. Claro que a gente não sabe o que aconteceu nas entrelinhas, né? A gente não sabe o que realmente, de fato, é o relacionamento e não estamos aqui exatamente para julgar ninguém. Mas, de uma forma geral, analisando o contexto em que as pessoas estão cobrando, há uma falta de responsabilidade afetiva nesse caso? Então, Jaqueline, como você mesmo disse, né, as pessoas, a gente fica tentando, né, as pessoas elas hoje se acham muito no direito de julgar a vida das pessoas por aquilo que a gente está vendo ali no momento, e a gente começa a cobrar das relações das outras pessoas uma reciprocidade afetiva diante de todo o contexto, né? Ah, mas a Maria teve um filho, mas eles perderam um filho, e por que o Whindersson terminou? As pessoas terminam achando que todo esse contexto da gravidez, do término, faz com que o Whindersson fosse obrigado a permanecer com a Maria Lina. A gente começa a cobrar dele uma reciprocidade afetiva, onde, na verdade, como você bem colocou, a gente não sabe os motivos, né, que levaram ao término, mas diante do contexto que o Whindersson, ele até fez uma postagem recente nas redes sociais, né, onde ele foi muito sincero, então talvez naquele texto dele, ele está ali mostrando uma responsabilidade afetiva, onde ele mostra que ele não está bem, onde ele mostra que está precisando ser ajudado e que talvez ele não esteja conseguindo dar para Maria aquilo que ela precisa. Sim. Ele não esteja conseguindo atender a expectativa dela em um relacionamento conjugal, né? Num relacionamento onde talvez a expectativa dela seja de ter outros filhos. Então, o fato dele reconhecer que não está bem, dele ter a consciência dos próprios sentimentos, né, dele ser honesto com ele mesmo, ele está sendo honesto afetivamente com a Maria e se retirando da relação. E então, talvez... E aí sim, na verdade, não existe a falta da responsabilidade afetiva. Ao contrário, talvez a gente percebe que ele houve, né, que houve essa transparência, né, e a honestidade da parte dele ao assumir tudo isso que ele está sentindo nesse momento. Então, diferente do que se imagina, a responsabilidade afetiva é essa transparência, né, e essa honestidade na relação. Exatamente. Esse é o conceito, né, da responsabilidade afetiva. É quando você consegue ser honesto com o outro, com aquilo que você está sentindo em relação àquela relação, né? Mas claro, para isso você precisa ter claro aquele sentimento dentro de você. Então, eu digo que uma pessoa ela é irresponsável afetivamente quando ela já sabe o que ela quer naquela relação e mesmo assim ela permanece. Isso é irresponsabilidade afetiva. No caso de Whindersson, pelo menos diante do contexto que ele expôs nas redes sociais, ele foi responsável afetivamente com ele e com a Maria. Isso serve para todas as relações, né? Quando a gente fala em responsabilidade afetiva, não vem só relacionamentos amorosos, né? Na verdade, vem aí relacionamento familiar, relacionamento aí, né, com os amigos, é todo tipo de relacionamento. Isso, todos os tipos de relacionamento, Jaqueline, porque o fundamento, o conceito principal, né, da responsabilidade afetiva é a honestidade. Então, por exemplo, eu tenho um filho de 5 anos. Quando eu saio com meu filho e eu faço um combinado com ele, dizendo, olha, meu filho, você precisa se comportar, fazer isso, fazer aquilo. A gente faz um combinado e eu digo, a mamãe vai te dar um sorvete quando a gente voltar. E eu não cumpro, né? Eu gerei uma expectativa no meu filho, né, em troca de um comportamento adequado, e aí eu não cumpro isso. Né? Eu gerei uma expectativa e eu estou sendo irresponsável afetivamente com ele, porque eu gerei uma expectativa na cabecinha da criança, ela pensou 1000 coisas, já pensou lá no sorvete, e eu não cumpri. E isso a gente faz com os filhos, isso a gente faz com as nossas relações de amizade, com as relações amorosas, no nosso trabalho. Então, o conceito fundamental
né, da responsabilidade afetiva é sempre você ser honesto. Uma vez que se eu sei que eu não vou dar o sorvete ao meu filho, eu digo, que nada, vou dizer para ele que eu vou dar o sorvete só para ele se comportar, mas eu não vou dar o sorvete porque não quero que ele fique gripado. Se eu já sei que eu não vou dar o sorvete à criança, por que eu gero uma expectativa nela? Então, isso é irresponsabilidade afetiva e a gente costuma fazer isso de forma muito velada nas nossas relações. A gente faz isso com muita frequência. Olha aí, importante, né? E eu quero agora uma dica de como ser responsável aí, né? De forma afetiva nas relações, de uma forma geral. Olha aí, agora vem pra cá. Eu dei a dica de moda, agora a Gardênia vai passar pra gente, né? A dica de uma forma geral de como sermos aí responsáveis, como termos aí a responsabilidade afetiva. Então, primeiro a gente buscar, né, o autoconhecimento, a gente saber o que a gente gosta, a gente saber os nossos desejos, as nossas vontades, para que aí a gente possa ser honesto com aquilo que a gente sente, né, para a gente aprender também a ter um olhar sensível ao outro, para que a gente possa reconhecer que nem sempre aquilo que é bom para mim é bom para o outro e que nas nossas relações, né, esse autoconhecimento, essa honestidade e essa empatia seja expressa nas nossas relações através de uma boa comunicação. Então, nada melhor, depois de você se conhecer e ser honesto e ser sensível ao outro, é você se comunicar. É você compreender as necessidades, os desejos do outro para que vocês possam ter uma comunicação sincera e, consequentemente, uma relação positiva. Sim, Gardênia, quero te agradecer demais pela participação em nosso programa, tá? Muito obrigada, dica valiosa essa sua. Espero que vocês de casa tenham entendido. Muito obrigada mais uma vez, Gardênia. Por nada. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada.